Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia Sagrada. Hoje nós vamos estudar sobre a volta de Jesus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí onde você está e a acompanhar cada texto bíblico que nós vamos estudar hoje, tá bom? Mas antes de começarmos, quero convidar você para fechar os seus olhos. Vamos orar a Deus. Seu Deus e Pai, hoje, Pai querido, nós estamos aqui no 7º estudo e vamos aprender sobre a segunda vinda de Jesus. Pedimos que o Senhor nos ajude não só a compreender, Pai, mas também a nos prepararmos para a tua vinda. Essas bênçãos nós pedimos no nome de Jesus. Amém. O estudo que nós estamos fazendo aqui é o estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. E o tema de hoje, a volta de Jesus, estudo de número 7. E a primeira pergunta diz assim: qual é a maior promessa que Jesus nos fez? E a resposta está lá em João capítulo 14, do verso 1 ao 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, a resposta para a primeira pergunta fica assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então, pessoal, a maior promessa que Jesus já nos fez foi a promessa de que ele voltaria. Quando ele esteve aqui, ele pregou, ele preparou discípulos, ele falou do evangelho do reino e então morreu no nosso lugar e subiu aos céus. E hoje ele faz um trabalho muito interessante por nós nos céus, mas esse é um estudo que nós vamos ter mais na frente. Por enquanto, a maior promessa que ele nos fez quando ele subiu aos céus foi que ele voltaria para nos levar para morar com ele. A segunda pergunta diz assim: podemos marcar uma data para a segunda vinda de Jesus? Mateus capítulo 24, verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então a resposta fica não. Não é possível marcarmos uma data para a segunda vinda de Jesus. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E isso é muito importante, porque muitas pessoas têm saído aí marcando datas. Ah, Jesus vai vir no ano 2000, Jesus vai vir no ano 2012. Só que a Bíblia não fala da data certa da sua vinda. E todas as vezes que alguém fala que Jesus vai voltar em tal data e ele não vem, isso faz com que as pessoas desacreditem na mensagem. A volta de Jesus não depende da quantidade de tempo em que ele disse que voltaria, e sim da qualidade das pessoas que o esperam. A terceira pergunta diz assim: como Jesus virá? Marque verdadeiro ou falso. Nós vamos ler Mateus capítulo 24, verso 30 e 31 e também Apocalipse e Atos. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse 1:7 diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Atos 1, verso 11 diz assim: e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então esses aqui são textos que falam como será a volta de Jesus. Agora nós vamos responder as questões de verdadeiro ou falso. Cristo virá como ladrão, tomando muitos de surpresa? Sim. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, fala que Jesus voltará como ladrão, no sentido de que ele vem de surpresa. Quando o ladrão vai invadir uma casa, ele não avisa. Então, dessa mesma forma, ninguém sabe nem o dia nem a hora da volta de Jesus. Então é verdadeiro. Cristo virá como ladrão. Sua vinda será secreta e silenciosa? Falso. Acabamos de ler que Jesus vai vir com milhares de anjos tocando trombeta e todo olho verá.
virá. Então não vai ser secreta nem silenciosa. Ele não descerá à terra, ficará nas nuvens. Exatamente. Lembra Atos 1, verso 11, diz que Jesus voltará assim como nós vimos ele subir, nas nuvens do céu. Quando ele vier, ele vai ficar nas nuvens do céu. Será visível apenas para os cristãos? Falso. Quando Jesus voltar, todo olho o verá. Virá com poder e glória, acompanhado de milhares e milhares de anjos? Verdadeiro. Jesus virá de maneira pessoal, literal, e todo olho o verá? Verdadeiro. Quando Jesus voltar, ele vai vir de maneira pessoal, ou seja, ele vai estar lá, não vai ser uma visão, não vai ser um sonho, ele vai voltar literalmente. Essa é a doutrina bíblica, é assim que a Bíblia nos ensina. A quarta pergunta diz assim: o que ocorrerá com os mortos e vivos fiéis na segunda vinda de Cristo? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17 e 1 Coríntios 15, 51 e 54 nos dá a resposta. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua voz, a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, aqui está falando sobre os mortos em Cristo vão ressuscitar. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui nós já vimos que os mortos e os vivos serão transformados. 1 Coríntios diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E aí ele continua, né? Tragada foi a morte pela vitória. O texto continua lá em 1 Coríntios. Então a resposta da pergunta número 4 fica assim: os mortos fiéis ressuscitarão e serão transformados e arrebatados para encontrar Jesus nas nuvens dos céus. E os vivos serão transformados e trasladados. Então, pessoal, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo, aceitaram Jesus como Salvador e morreram esperando a vinda dele, vão ressuscitar incorruptíveis com um corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos quando Jesus voltar, nós seremos transformados. Esse corpo carnal, esse corpo corrupto, manchado pelo pecado, vai ser transformado pela glória de Deus. E assim nós moraremos para sempre com o Senhor, teremos um caráter de fato transformado, teremos uma natureza glorificada. A quinta pergunta diz assim: o que ocorrerá com os vivos que não se prepararam para a segunda vinda de Cristo? Apocalipse capítulo 6, do verso 15 ao 17, também o capítulo 9, verso 6, e 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8, nos dá a resposta. O texto diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que poderá suster-se? Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então a resposta da pergunta 5 fica assim: buscarão esconderijo nas cavernas e pedirão aos rochedos que caiam sobre eles. Buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Os ímpios morrerão ao verem o resplendor da glória de Jesus.
Então, pessoal, como que vai acontecer? Quando Jesus voltar, aquelas pessoas que não se prepararam vão querer encontrar todas as formas de se esconder da face de Cristo, porque estarão envergonhadas, porque estarão com medo do julgamento de Deus. E as pessoas vão querer se esconder de Deus, até mesmo procurando a morte, mas isso não vai a impedir de ver Jesus voltando. A pergunta de número 6 diz assim: de quantas ressurreições a Bíblia fala? João capítulo 5, verso 28 e 29 e Daniel 12, verso 2 diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então a resposta da pergunta 6 fica assim: duas ressurreições. Então a Bíblia, pessoal, apresenta duas ressurreições: a primeira ressurreição da vida e a segunda é a ressurreição do juízo ou da morte eterna. Algumas pessoas ficam apavoradas por causa da volta de Jesus, porque vai ser um dia de juízo, mas eu quero dizer para você que você não precisa temer a volta de Jesus. Eu quero dizer para você que a volta de Jesus pode ser um dia de alegria, basta que você se prepare. Sabe, para Deus estabelecer um reino justo, um reino onde não exista maldade, nem morte, nem pranto, ele precisa destruir o pecado de uma vez por todas. Deus não quer destruir o ser humano, Deus quer destruir o pecado, e é por isso que ele preparou um plano, onde ele deu a própria vida para nos salvar, e ele nos dá hoje essa oportunidade de salvação. Então, na volta de Jesus, no dia do juízo, as pessoas que vão enfrentar o juízo de Deus, elas não vão enfrentar porque Deus quer destruí-las, elas vão enfrentar porque elas não aceitaram o sacrifício de Jesus. É por isso que você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. É por isso que você precisa ser coberto pelo manto de Jesus, pela justiça de Cristo, porque quem está em Cristo vai viver uma vida eterna. Apenas aquelas pessoas que não quiserem aceitar a salvação em Jesus é que enfrentarão o juízo divino. A sétima pergunta diz assim: quanto tempo existirá entre a primeira e a segunda ressurreição? Lembrando que a primeira ressurreição é a ressurreição para você herdar a vida eterna, e a segunda ressurreição é para você enfrentar o juízo de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 6 diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. A resposta da sétima pergunta é 1000 anos. No próximo estudo a gente vai aprender sobre o milênio, e a gente vai entender melhor esse período de 1000 anos. Por enquanto, o que você precisa saber é que entre a primeira ressurreição para a vida eterna e a segunda ressurreição para o juízo eterno, haverá um período de 1000 anos. A oitava pergunta diz assim: qual será o cântico dos salvos naquele grandioso dia, que é o dia da volta de Jesus? Isaías capítulo 25, verso 9 diz assim: naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então a resposta fica assim: eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Isso significa que para aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que se prepararam para a sua vinda, vai ser um dia glorioso, um dia de alegria, um dia em que nós teremos nosso corpo transformado para a vida eterna. A nona pergunta diz assim: que convite Jesus nos faz hoje? Mateus capítulo 11, verso 28 diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então a resposta fica assim: vinde a mim. Esse é o convite que Jesus quer fazer para mim e para você. Ele quer que nós nos desapeguemos desse cansado fardo que é lutar contra o pecado, lutar contra um caráter mau. Ele quer nos dar o jugo dele, que é manso. Sabe, Jesus é muito paciente. Ele sabe e vê as dificuldades que você tem. E antes de te julgar e te criticar, longe disso, ele quer que você chegue a ele e derrame as suas lágrimas diante dele e aceitar a salvação
salvação que Ele nos dá. A 10ª e última pergunta diz assim: qual será o resultado da rejeição ao convite de Jesus? Mateus capítulo 25, verso 41 diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A resposta fica assim: apartai-vos de mim. O que nós precisamos entender é que Jesus hoje está fazendo um apelo ao nosso coração, nos chamando ao arrependimento. Jesus não quer de maneira alguma que você perca a sua salvação. Esse verso que nós acabamos de ler parece um verso muito forte, mas na verdade não é. É uma mensagem de amor, dizendo que nós ainda temos esperança. Nós precisamos nos preparar, porque para Ele estabelecer o reino de justiça e de amor eterno, Ele precisa dar um fim ao pecado. E o fogo do juízo não é preparado para seres humanos, foi preparado para Satanás e os anjos caídos. Só que aquelas pessoas que não aceitarem a salvação em Jesus, infelizmente, também vão enfrentar as consequências do juízo. Por isso eu faço um apelo a você, que se prepare para a volta de Jesus. E nesse momento eu quero te convidar para fazer a recapitulação. Acompanhe comigo. A Bíblia fala que Cristo voltará à Terra. A primeira vinda ocorreu há 2000 anos. Aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda de Jesus está em João capítulo 14, verso 3. Quando Jesus vier, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombeta. E é nesse momento que eu preciso fazer um apelo ao seu coração, para que você faça um compromisso de fé com Deus. Você quer se preparar para estar entre os salvos na segunda vinda de Cristo? Você crê que haverá duas ressurreições, uma para a vida e outra para a morte eterna? Você deseja viver a verdade a fim de poder morar para sempre com Cristo no céu? Então eu quero fazer um convite para você. Deixa aqui no comentário: eu quero me preparar para a volta de Jesus. Vamos juntos nos preparar para a volta de Cristo. E antes de finalizar o vídeo, eu quero mostrar para você o que nós vamos estudar no próximo estudo. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos, ou 1 milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Qual é e como será o desfecho de tudo? Eu aguardo você no próximo estudo, onde nós vamos falar sobre o milênio. Deus abençoe você. Antes de finalizar, eu quero fazer uma oração por você. Senhor Deus e Pai, nós estamos estudando a Tua Palavra e hoje nós aprendemos sobre a sua segunda vinda. Pai querido e santo, nesse momento nós queremos nos achegar a Ti, Pai querido, e pedir que o Senhor tire de nós esse jugo do pecado e coloque o Teu jugo, a Tua justiça sobre nós. Derrame sobre nós a Tua graça, Pai. Nos ajude a nos prepararmos para a Tua vinda, para que um dia no céu nós possamos nos alegrar diante da Tua presença. Essa bênção que eu peço para essa pessoa que está estudando a Bíblia comigo, Pai. Peço que o Senhor a proteja, que cuide da família dela, que prepare ela para a Tua vinda. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Até o próximo estudo.